eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei do livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Esse, sem dúvida, eu acho que foi um dos livros de não ficção que eu li, que foram os mais interessantes e que tem muitas lições ainda práticas para o nosso dia a dia. Bom, você com certeza deve ter ouvido a palavra maquiavélico alguma vez na sua vida. E essa palavra, muitas vezes, ela está atribuída a algo ruim, maligno, até mesmo diabólico, dependendo a leitura que você faz dessa palavra. E muito disso vem da obra do autor Nicolau Maquiavel, que viveu no ano de 1513 lá na Itália. O Nicolau Maquiavel, ele tinha um posto muito importante dentro da República. Ele era um autor republicano e ele tinha esse ideal político muito forte dentro dele. Isso é importante que você se lembre quando você estiver lendo O Príncipe desse autor. Esse autor também, ele não publicou apenas O Príncipe, publicou várias e várias obras, mas a que mais fez sucesso até os nossos dias foi O Príncipe, que ele está sendo estudado em vários tipos de faculdade de jornalismo, faculdade de letras, faculdade de filosofia, até mesmo de advocacia a gente pode encontrar esses estudos em volta desse autor. Bom, O Príncipe, quando o Nicolau Maquiavel ele escreveu essa obra, eu sempre falo que a literatura e a história, elas sempre andam juntas, sempre caminham juntas, porque uma acaba influenciando a outra. Isso tem muito a ver com as fases literárias. A gente já passou por muitas fases literárias aí. Se vocês pesquisarem os livros de literatura, vocês podem ver que eles sempre vão estar andando junto com o momento político que aquela sociedade está vivendo, que aquele autor está vivendo, e a gente continua replicando esses ideais até hoje. Então, se a sociedade está muito revolucionária, a gente tem livros mais nessa pegada. Se a sociedade está mais tranquila, mais calma, ele acaba se manifestando da mesma forma. Porque a arte, ela acaba sendo uma manifestação daquilo que o artista está sentindo e a forma como ele quer expressar as suas ideias para o mundo. Mas aí, falando especificamente do Príncipe, ele é um livro político, que ele foi escrito por Maquiavel lá no ano de 1513. Só que a publicação desse livro foi em 1532, então ele foi escrito muito tempo antes de ser publicado. Quando Nicolau Maquiavel escreveu, ele era, como eu disse, um republicano, ele tinha um alto posto na República e ele gostava desse status social. Só que a gente tem que entender que naquela época a Itália estava passando por uma instabilidade política muito grande. A gente sabe que essas instabilidades políticas aconteceram várias vezes em toda a história, em vários países, e até hoje em dia a gente convive com isso em muitos momentos de tensão aí, de ideais, trocas de governo. A gente já tem isso na nossa sociedade. Um tempo atrás a gente passou por isso aqui no Brasil também. Então a gente tem essas referências, a gente percebe que não mudou muito. E mais ou menos isso estava acontecendo na Itália. Só que a mudança não era só de um governante, a mudança também acontecia na forma de governo. Então a Itália em 1513, ela era uma república, mas ela estava passando por um processo de transformação para a monarquia. Só que o Nicolau Maquiavel, quando estava passando por essa mudança de monarquia, ele acabou perdendo o posto dele, que era tão importante dentro da República. Mas o Maquiavel, ele tinha um objetivo único com a publicação desse livro. Ele queria atingir o monarca que acabou de assumir o poder, que era o Lorenzo de Médici. Só que a família Médici, gente, lá na Europa, nessa época, era uma família extremamente importante, eles tinham brasão, eles eram extremamente influentes. Então, provavelmente, esse príncipe ia acabar ficando bastante tempo no poder. Inclusive, a capa do livro que eu vou deixar aqui, ela retrata esse homem aqui na capa. Esse homem justamente é o Lorenzo de Médici. Então, qual era a estratégia assim, do Maquiavel com a publicação desse livro? Ele queria atingir o Lorenzo de Médici, ensinando ele como ser um bom governante. Então, se vocês começarem a ler a obra do Príncipe, vocês vão ver que é bem diferente de qualquer outro livro, porque ele é como se fosse um manual de como governar o mundo. Inclusive, algumas expressões, algumas ideias, elas continuam sendo replicadas até hoje, como, por exemplo, que é melhor ser temido do que ser amado. De onde veio isso? Do Nicolau Maquiavel, que o pouco poder corrompe, muito poder acaba corrompendo mais. Essa também é uma ideia de Nicolau Maquiavel. Então ele tinha um objetivo, o que ele pensou?
príncipe, de que ele era uma pessoa importante para dar conselhos sobre governo, sobre como lidar com o povo, com certeza ele ganharia o status que ele gostaria de ter, que era um lugar privilegiado nessa monarquia. Porque naquela época também, o que estava acontecendo? Por causa dessa instabilidade política entre república e monarquia, as pessoas que assumiam o poder, elas eram assassinadas, tinha trama contra o rei, contra o governante, enfim. Era uma instabilidade política muito grande. Então, é claro que o Lorenzo de Médici, por ser um príncipe recém-coroado, ele enfrentaria esses problemas, inclusive de aceitação popular. Então, o Maquiavel, ele se aproveitou dessa questão política para justamente escrever um manual de como se deve governar. Gente, eu acho que é uma leitura assim, muito enriquecedora quando a gente entra em contato com a própria história do que estava acontecendo em 1513. Lembrando que o livro ele só foi publicado em 1532, então Maquiavel assim, ele nem imaginava que esse livro seria estudado, que esse livro seria lido por várias e várias pessoas, porque o objetivo dele era um só: atingir o monarca e conseguir o status social que ele queria. Eu acho que é um dos livros de não ficção assim, mais completos e muito atual, né? Considerando que foi 1513, a gente está em 2022 e esse livro ainda tem lições sobre o governo que muitos governantes com certeza continuam utilizando, inclusive da estratégias de manipulação de uma forma sutil. Então ele coloca ali que o governante, por exemplo, deveria fazer algumas ações sociais para ganhar a aceitação popular para ele poder se tornar um bom governante, que ele jamais deveria ser odiado, porque se um rei, um príncipe, um republicano fosse odiado, ele com certeza seria morto, seria deposto de alguma forma. Então tem algumas estratégias de governo que com certeza fazem parte da nossa política atual, se a gente acabar estudando mesmo alguns passos que muitos governantes acabam tomando, a gente vê que se baseiam muito nas ideias de Maquiavel. Então não é à toa que esse livro ele é estudado em faculdades, ele é estudado em aulas de filosofia, porque ele traz muitos conceitos atuais, apesar de ser uma obra extremamente antiga. Então, eu gostei muito do livro, foi uma leitura muito diferente do que eu tô acostumada a fazer, mas que eu acho que é extremamente essencial para a gente entender muito bem como funciona a mente dos poderosos, né? De quem toma conta do governo, de quem toma conta da população mesmo, né? De como que artifícios essas pessoas utilizam para poder governar ao mundo, governar o país, enfim. Eu acho que vale muito a pena ser lido sim, gente. Como eu disse pra vocês, não é uma leitura de ficção, é uma leitura de não ficção. Então traz muitos elementos da realidade, por isso que é importante a gente estar sempre associando a literatura com o que está acontecendo no mundo, não dá para desmembrar as duas coisas. A história e literatura, elas andam juntas, assim como a arte, né? Faz parte de tudo isso, engloba tudo isso. Então eu acho que é uma leitura enriquecedora, eu acho que é uma leitura que abre mentes, eu acho que é uma leitura essencial para ser feita, discutida, conversada. E eu acho que atribuir a palavra maquiavélico como uma coisa ruim, uma coisa pejorativa, como a gente costuma ouvir, talvez não seja a melhor definição para esse autor, que na verdade ele simplesmente foi um autor muito realista que retratou a política do jeito que ela é. O interessante desse livro é que ele traz elementos de outros governantes, então ele faz paralelos com o que ele já conhecia do passado, para quais conselhos ele daria para esse príncipe. Então é bem interessante assim, as estratégias de persuasão que o autor utiliza para convencer o Lorenzo de Médici que ele é um cara importante, que ele merece ser colocado num posto aí mais elevado dessa monarquia. Bom, gente, essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. Se é novo por aqui, eu também sou autora, eu publiquei em 2018 o livro A Morte Oferece um Drink e nesse ano de 2022, pela editora Flive, eu publiquei A Quarta Dama. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês também conhecerem meu trabalho. Então é isso, gente, um super beijo e até o próximo vídeo!